É justa a possível punição pra cima de mim? Que golpe? Que golpe? Talvez só Jesus Cristo fizesse se ele concorresse à presidência da República desse país. Uma crise política sem precedente toma conta do Brasil. O presidente Lula enfrenta um momento delicado. A impopularidade bate registros históricos e até mesmo seus aliados mais sinceros parecem confusos sobre os rumos do governo. Blogueiras e influenciadores de plantão não conseguem mais defender as decisões do Planalto, sem tropeçar em contradições. Mas a crise não para por aí. Nos bastidores já se fala em impeachment. Será que Lula consegue escapar dessa crise política que ele mesmo ajudou a criar? Os desafios se acumulam enquanto o Brasil observa com atenção a cena dos próximos capítulos. E do outro lado, Bolsonaro quebra o silêncio e faz uma pergunta que ecoa entre seus apoiadores: qual foi o crime que cometi? Por que a direita enfrenta tanta perseguição? Uma provocação que coloca ainda mais lenha na fogueira da polarização política brasileira. O Brasil está dividido e o futuro está em jogo. De que lado você está? Deixe nos comentários e vamos ao vídeo de hoje. Lá no blog eu coloquei algumas avaliações que eu ouvi de integrantes do governo Lula e também do PT. Muita gente citando aquele mantra do Galvão Bueno, vai se criando um clima terrível para dizer o seguinte, ó, é melhor mudar. Não é só a comunicação como a gente está falando aqui. A comunicação é muito importante, mas publicitário Sidônio Palmeira não vai fazer milagre. Ele precisa ter o que mostrar, precisa ter uma mensagem para passar. E outra, eles querem fazer um trabalho, que isso já é uma estratégia antiga, mas que ninguém consegue fazer de fato, que é, eles têm um personagem político, que é o presidente Lula, que tem carisma, que tem essa interlocução, sabe, e de fato sempre teve o pulso, o termômetro das massas, mas hoje o palanque mudou para o digital. Então essa, Otávio, é a grande estratégia da turma que está no comando desse cavalo de pau. É tirar o Lula dos palanques e colocar o Lula no digital. De uma forma natural, porque senão fica aquela coisa posada. O que a internet fez, as redes sociais? As pessoas acham que são íntimas, né? Então assim, você está conversando com... tem um artista lá, que se filma o dia inteiro. O que nós fizemos para os estados que não pagavam a dívida, talvez só Jesus Cristo fizesse se ele concorresse à presidência da República desse país. Gente, é porque vocês me atravessaram com muitas ideias aqui, todos, e aí eu vou tentar fazer um esforço aqui. Júlia, qualquer coisa você me joga o celular na cabeça. Não, é que é o seguinte, gente, pela segunda vez o pai da crise tem nome e sobrenome, e ó, vai passando assim quase de vítima, é Luiz Inácio Lula da Silva. A história da comunicação que transformaram o novo ministro das comunicações, o Sidônio Palmeira, numa espécie de bálsamo da virada, que ele não é e que ele não será. A gente falou aqui várias vezes na Central, a comunicação é um problema? Deste governo, sim. E de todos os outros? Também, é um desafio e está em permanente mudança. A comunicação é um desafio para nós que vivemos dela. Porque virou um negócio muito difícil. É ela que vai resolver isso? Não, esse está longe de ser o maior problema do governo e está longe de ser a solução. Não será com ele mandando glossário. A esquerda, sabe por quê? O PT tem uma dificuldade tremenda de entender aonde ele está hoje na cabeça das pessoas. O PT não consegue compreender que ele não dialoga mais com o que era o centro-centro. Ele não disputa o espaço com o social-democrata mais. Ele não está mais ali. Ele foi empurrado para um corner, ele precisa fazer muito esforço para andar mais para perto disso. Então, o que nós fizemos para os estados que não pagavam a dívida, talvez só Jesus Cristo fizesse se ele concorresse à presidência da República desse país. A popularidade do governo Lula sofreu uma queda muito dolorosa e eu diria histórica para o presidente. Ela caiu 5 pontos percentuais entre dezembro e janeiro desse ano. Ou seja, num período muito curto de tempo o governo perdeu 5 pontos. Só que essa perda não se deu apenas dos que avaliavam bem, mas também resultou num aumento dos que avaliavam mal. Esses 5 pontos não pararam ali no regular, em cima do muro, eles foram direto para avaliação negativa. Então agora, o Lula, que estava no 0-0 em dezembro, está com menos 10 de saldo de aprovação. Isso é um fato histórico. Nunca, em 10 anos de governo, Lula presidente viu a sua popularidade ficar fora da margem de erro no vermelho. Pra vocês terem uma ideia, no auge do mensalão, em dezembro de 2005, a popularidade do Lula chegou a ter menos 3, né? Saldo negativo de 3 pontos. Mas estava dentro da margem de erro. Era discutível se era, de fato, mais negativa do que positiva. Agora não tem discussão. É 10 pontos a menos. E onde isso aconteceu? E aí está a parte mais dolorosa para o Lula. Caiu justamente no eleitorado que é o coração do lulismo. Entre os mais pobres, os menos escolarizados e entre os moradores da região Nordeste.
Por isso, todos os alarmes soaram dentro do Palácio do Planalto. Aquilo que parecia ser um forte inexpugnável, um eleitorado que jamais abandonaria o presidente, está apresentando trincas nas suas muralhas. O Lula ainda tem 3 vezes mais popularidade do que tinha Dilma Rousseff quando perdeu o mandato, mas está todo mundo em alerta e o Lula saiu distribuindo pitos para todos os ministros nessa reunião ministerial dessa... O que nós fizemos para os estados que não pagavam dívida, talvez só Jesus Cristo fizesse se ele concorresse à presidência da República desse país. Pelo andar, né, dos acontecimentos, dos indiciamentos, o senhor acha que o senhor vai ser preso? Hoje em dia, qualquer um pode ser preso sem motivo nenhum. Como tinha gente que nem em Brasília estava e foi preso. Está na mão de uma pessoa decidir o futuro de qualquer um. Botar numa preventiva quanto tempo ele assim entender. E você viu, uma Folha de São Paulo fez a matéria, né, de um juiz lá no senhor Alexandre Moraes conversando com o chefe do comitê lá de combate à desinformação. Olha, o ministro pediu isso, pediu aquilo. Faça o relatório como ele está desejando. O ministro quer o Eduardo Bolsonaro. Use a sua criatividade. Só isso na Lava Jato teria sido anulado há muito tempo. É justa a possível punição para cima de mim? Que golpe!